Se você está fazendo entrevista, por exemplo, para uma vaga, e você tem habilidades para outra posição, eles não vão te perder. Eles criam uma posição para manter o profissional, porque eles sabem o quê? Que os talentos, eles precisam ser mantidos. De 0 a 10, hoje em dia, e pode ser sincero, tá? De 0 a 10, qual que é a importância de trabalhar na sua área aqui nos Estados Unidos, na hora que você vier? E aí, por exemplo, você que é enfermeiro, você quer continuar dentro da enfermagem, porque é onde você tem suas maiores habilidades. Às vezes, você não vai ser exatamente a enfermeira, mas você vai continuar ali no mundo da enfermagem. Se você é da área Olha, contábil, temos você tem que respostas abrir aqui. mão disso. Se você é um engenheiro, quer continuar ali dentro da sua área da engenharia, você pode fazer isso a partir das suas escolhas. O qual que seria para você? Para as notas que são altas, isso me deixa um pouco mais aliviada, porque a gente está falando de vocês não abandonarem aquilo que vocês têm para oferecer. E aí eu vou te falar que você está no lugar certo, porque a gente vai te mostrar exatamente oportunidades de ser aproveitado dentro dos Estados Unidos. E até fazendo um spoilerzinho, né? Quando a gente já falou ali da enfermeira e a gente já falou do TI, vocês vão ver que o oceano, o mar tá para peixe, para esse lado de cá. Primeiro de tudo, não é novidade para ninguém, a área da saúde. A área da saúde é uma área que tem tanta demanda que se eu contar para vocês que hoje 25% da área médica, ela é estruturada por profissionais estrangeiros. Os Estados Unidos reconhecem, inclusive, que sem esses estrangeiros o sistema entraria em colapso. São estabelecidas pela Associação Médica Americana a necessidade de mais de 83 milhões de pessoas tendo necessidade de acesso a médicos em regiões que não tem jeito suficiente para isso. O que acontece? Os profissionais ficam cada vez com salários maiores, mas também ficam sobrecarregados. E humanamente é impossível atender essa demanda do jeito que é feito hoje em dia. Isso acontece para médico, isso acontece para enfermeiro, isso acontece para dentista, isso acontece para fisioterapeuta, todas essas profissões com uma demanda muito maior do que a capacidade de atrair os profissionais. E aí a gente pode pensar em algumas coisas que interferem na sua vivência. São áreas que você precisa ser capacitado, você precisa ter experiência, você precisa de licença, então você precisa de preparo. Posso chegar aqui amanhã e começar a trabalhar na área da saúde? Se você tivesse preparado e feito as coisas antes de sair, pode. O problema é você querer chegar igual a moça da história, que era uma enfermeira que podia ter chegado aqui contratada, tendo inclusive uma flexibilidade, um salário muito maior do que ela podia ter no Brasil, e chegou aqui achando que ia entregar o currículo e que tudo ia se resolver. Não é assim, tem um processo para ser feito, tá? Quando a gente pensa em enfermeiro, hoje em dia, a gente está falando de uma necessidade de profissionais que chega a quase 1 milhão de profissionais. E aí tem estados, vou citar alguns aqui para você, mas eu vou colar, porque eu não sei todos de cabeça. Enfermeiros, hoje em dia, muito necessitados na Califórnia, no Texas, Nova York, aqui na Flórida e na Pensilvânia. Lembra que toda vez que a gente falar que um estado precisa muito, ele paga mais. Fisioterapeuta, a mesma coisa. Inclusive, um caminho que não é complexo perto de outras profissões. Estima-se hoje em dia que existem 57 profissionais para cada 100 mil habitantes. Como que 57 profissionais conseguem cobrir 100 mil habitantes? Nunca. Então, eu falo que o fisioterapeuta que se organiza e se prepara, ele recebe a oferta de emprego para ele poder escolher, numa realidade que a gente não está acostumada no Brasil, certo? E os dentistas, de acordo com o sistema de saúde e com o Health Research Service daqui, eles falam que existem 60 dentistas para cada 100 mil habitantes. Ou seja, falta gente. Segunda área também não é surpresa para ninguém, engenharia, né? E aí a gente engloba todas as engenharias, desde a civil, automotiva, elétrica, eletrônica, telecomunicações, engenharia de produção, engenharia da água, do óleo, de todas as possibilidades, porque inclusive eu descobri que existe mais engenharia do que a gente já ouviu falar. E aí tem uma parte muito importante. Seja você para atuação prática, seja você para pesquisa. Sim, a vertente da pesquisa faz parte de todas as profissões. Então, a gente precisa fazer um estudo do mercado ali para ver qual dos dois te interessam mais. Outra área, né, que também não é surpresa para ninguém, seria TI. Tecnologia da informação, principalmente pensando num mundo onde a inteligência artificial está sendo tão desenvolvida e tão debatida, né?
e a gente precisa dessas atualizações todas para que as coisas caminhem de uma forma melhor, eles também são extremamente demandados. Estima-se hoje em dia que existem 1,5 milhões de vagas de empregos para profissionais de TI até o final desse ano. Até o final desse ano, mais de 1,5 milhão de vagas para você que está aí disposto a contribuir na área de TI. E aí, alguns estados também que a gente consegue trazer que concentram essas informações: Califórnia, que a gente já sabe, Texas e Nova York. Lembrando que muitas vezes os lugares que concentram as maiores oportunidades também representam altos custos de vida. Então, a gente precisa fazer essa balança aí, tá? Lembrar que a gente está falando de uma mudança de vida e não simplesmente olhar para um aspecto seu. Todo mundo precisa ver os 4 pilares da sua vida. Então, como você é com o trabalho, como que você precisa se manter financeiramente, quais são os caminhos imigratórios e como que é seu perfil familiar, como que a região que você pretende morar tende a interferir ali na sua vida. Outra opção que a gente tem, e que também tem causado até um caos um pouco no mercado, são os pilotos. A crise da falta de pilotos é uma coisa que a gente sente no dia a dia, né? Voos que não existem mais, rotas que cada vez acabam, preço das passagens variando muito, o nível do serviço dos voos dificultando muito, assim. Há um tempo atrás a gente pagava uma passagem, tinha um conforto. Eu fui numa cadeira que a cadeira nem mexia para um voo para o Brasil. E aí, entender que isso tudo altera a própria logística do país. Então, hoje em dia, o mercado de aviação é um mercado em grande demanda. Então, se você é dessa área, se você tem certificações, se você tem horas de voo, se você é qualificado, não tem que pensar 2 vezes antes de vir para cá, certo? E aí, alguns estados que isso também aparece ali como grande demanda, seria Nevada, Flórida, Montana, Virgínia e Texas, certo? Lembrando que, uma coisa extremamente importante, se você ainda não sabe ou não ouviu falar, todas essas profissões, elas têm características estaduais, ou seja, pode ser que para você ser um profissional da aviação, em um determinado estado funciona de um jeito, em outro determinado estado funciona de outro. Para você ser dentista no Texas, é diferente de você ser dentista em Montana, e assim por diante. Lembrar que existem essas diferenças regionais, principalmente se existiu licenciamento. A área da educação, ela tem uma demanda gigantesca aqui, principalmente, e aí eu achei sensacional, educadores estrangeiros. Por quê? É um país de imigrantes. E a gente pensa assim, então eu vou ser professor de português. Pode ser, mas a vivência internacional do educador favorece o sistema. Inclusive, existem vários programas e várias alianças governamentais entre Estados Unidos e Brasil que favorecem a vinda dos professores para cá. O que não adianta, o que não dá, é para vocês pensarem assim, eu quero ir falando só português. Vocês estão vindo para os Estados Unidos. Então, tem uma demanda, tem uma carência. A educação brasileira, por mais que a gente às vezes não valorize, os profissionais são extremamente valorizados aqui dentro, tá? Eles têm um aval do mercado de forma muito positiva e existem estados que precisam mais que outros. Então, precisa ficar de olho ali. Então, para a gente fazer um resuminho das 5, a gente tem uma tela aí que mostra todas. Se você não se encaixa nessas áreas, você não precisa ficar triste. Você não precisa achar, meu Deus, meu sonho americano acabou. Não. O que a gente está falando aqui é na base do 1 milhão, né? A gente está falando de áreas que às vezes tem 1 milhão em demanda e a gente parte, talvez, em outras áreas para uma demanda um pouco menor, mas um pouco menor ainda na casa dos milhares. E, para o bom profissional, sempre tem espaço. Se você está fazendo entrevista, por exemplo, para uma vaga, e você tem habilidades para outra posição, eles não vão te perder. Eles criam uma posição para manter o profissional, porque eles sabem o quê? Que os talentos, eles precisam ser mantidos. É uma filosofia de mercado muito diferente da brasileira. Então, enquanto a gente, às vezes, se rebate no Brasil para conseguir, às vezes, um salário pífio ou um desenvolvimento de carreira aquém daquilo que a gente espera, aqui a gente tem ambientes que criam oportunidades. Às vezes, você foi fazer a entrevista para uma coisa, você sai de lá com 2, 3, porque o seu perfil permite isso. Mas o perfil de qualquer pessoa? Não. O perfil daquela pessoa que se preparou. O primeiro passo era entender isso aqui que a gente está falando agora. Quais são as áreas? Alguém me perguntou de biomedicina. Biomedicina que é extremamente ligada à pesquisa.
tá? Tanto relacionado ao desenvolvimento da pesquisa, quanto à parte prática, tem espaço sim, né? As pessoas de licenciatura, se você de alguma forma favorece ali o desenvolvimento, pessoas da área da logística, pessoas da área financeira, a gente está falando de setores muito aquecidos, tá? Então, para tudo isso, existe uma forma correta de comunicar com o mercado. Mas o que a gente fala, e que os Estados Unidos deixam muito claro em todas as políticas dele, independente de quem é o presidente, independente de onde que você vai morar, se o seu intuito é de contribuir, eu quero você aqui. E você contribui com aquilo que você é bom. Se você é bom no seu trabalho braçal, tudo bem. Se você é bom no seu trabalho intelectual, melhor ainda. Se você é bom em desenvolver as pessoas, ensinar as pessoas, todo mundo é bem-vindo. E o que eu quero falar para vocês é assim: peçam ajuda. Mari, eu não sei como que funciona na minha área. Mari, eu queria entender os passos para a minha área. Mari, como é que funciona na minha carreira? Levanta a mão. Se você quiser saber para o seu caso especificamente, é só você mandar suas informações aqui. A gente está falando de construir oportunidades. São várias oportunidades possíveis para a mesma pessoa. E aí você vai ter condição de julgar ali o que cabe ou não dentro da sua realidade. Certo?